Graça e paz, irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical online. Essa é a segunda aula dessa nova série que nós estamos trabalhando, que é as parábolas de Jesus. Nessa série nós vamos separar algumas parábolas onde Jesus, de uma forma didática, de uma forma gostosa, ensina sobre o reino de Deus, sobre o comportamento do cristão, sobre como nós devemos entender a nossa fé cristã. As parábolas, como eu falei na lição anterior, é um estilo didático que Jesus escolhe para ensinar pessoas comuns, pessoas muito simples. E hoje, para continuar a nossa série de estudos, vamos tratar da parábola do semeador, uma parábola famosa de Jesus lá de Mateus capítulo 13. Então você pode acompanhar comigo a leitura aqui ou acompanhar na sua própria Bíblia. Eu vou ler Mateus capítulo 13, no versículo 1 ao 9, onde Jesus ensina essa parábola extraordinária que vai falar sobre a evangelização, sobre a proclamação da palavra, Deus sendo aquele que Ele é quem semeia a palavra, né? Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso durante todo o estudo de hoje. Então, Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então essa é a passagem que nós vamos meditar na nosso estudo de hoje. Mas antes vamos orar, pedir graça do Senhor e iluminação do Espírito Santo para que possamos compreender a sua palavra. Amém? E essa palavra assim também nos transforme e nos motive a viver o Evangelho, a se engajar na missão do Senhor. Vamos orar. Pai amado e querido, nós te louvamos e te engrandecemos, ó Deus, e te agradecemos por toda a semana, Senhor, que nós tivemos. Uma semana, Deus, onde com certeza o teu zelo, o teu cuidado para conosco, Senhor, foi manifesto através da proteção, através do sustento, através, ó Deus, de curas, através de muitas coisas. Isso que os nossos olhos e nós podemos perceber. Mas queremos te agradecer também por tudo ou mais, ó Deus, que está na dimensão do espiritual, onde a gente não percebe, onde nossos olhos não veem. Nós queremos te agradecer por todo o teu cuidado, ó Pai. E nessa hora, como igreja, Deus, nos reunimos ao redor da tua palavra para estudarmos, cada um no seu canto, né, de forma virtual, aqui online, mas cada um, ó Deus, interessado em aprender mais de ti, que tu possa nos ensinar por intermédio da palavra e do Espírito Santo, que assim como inspirou, pode iluminar e nos fazer conhecedor das tuas verdades. Nos ajuda, Senhor, nessa compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a parábola do semeador, a qual acabamos de ler, ela é a primeira de uma coletânea de parábolas, né, que versam sobre os mistérios do reino dos céus. O mistério do reino dos céus é Deus operando de tal forma para que o reino aconteça e como ele opera. Como ele está trabalhando, é isso que as parábolas vão ensinar e a parábola do semeador também vai ensinar. Né? Quando Jesus ele começa seu ministério, ele começa pregando sobre o reino de Deus, lembra disso? Ele diz assim, arrependei-vos porque é chegada a vós o reino dos céus. Ele começa o ministério dessa forma.
Lá em Mateus capítulo 5 até o 7, ele vai ali ensinar a ética desse reino. Mas como o reino ainda não está muito compreensível para as pessoas, e mesmo porque Jesus também pregava em muitas cidades diferentes, então ele está sempre pregando sobre o reino. E como o reino é uma dimensão que não pertence a esse mundo, ele precisa usar elementos desse mundo para ensinar sobre o reino, para que a gente possa aproximar a nossa mentalidade do que seria o reino dos céus. E na parábola do semeador, então ele vai ensinar sobre como é que Deus trabalha para que o reino chegue a nós, para que o reino se concretize em nós. E aí nós vamos entender que é através da semeadura da palavra. Porque a palavra é ela que, Jesus no caso, né, quando ele vem, ele inaugura o reino, mas é através da palavra que esse reino vai tomando corpo. Porque a palavra ela não é só letra. Né? Paulo até fala sobre essa questão da letra morta, né, que se tornou a antiga lei. Mas a palavra é viva, ela é transformadora. A palavra ela cria saberes para que nós possamos começar a viver numa dimensão de reino de Deus. E aí, esse Deus vai justamente semear essa palavra transformadora, essa palavra que gera fé e essa palavra que faz com que as pessoas vivam na dimensão do reino de Deus. É isso que nós vamos aprender hoje. E aí, para a gente ter um conhecimento melhor sobre a parábola do semeador, vamos ver aqui um panorama dessa parábola, né? Então aqui eu quero colocar 3 pontos como uma visão panorâmica da parábola do semeador, né? Jesus, nesse caso aqui, ele adotou um método prático para ensinar por comparação. Então ele faz uma comparação. E aí a comparação que ele vai usar vai ser a respeito da agricultura, que era uma coisa que muitas pessoas da antiguidade tinham conhecimento, porque as pessoas tinham, né, agricultura. Lembra que Israel era um povo agropastoril. Então eles tanto tinham agricultura, né, eles plantavam, muito citado na Bíblia, né, a questão de trigo, né, de vinho, que seriam as videiras, de outras coisas também. E aí então o povo compreendia muito bem essas comparações. Segundo, Jesus também observou o trabalho de um semeador, como é que ele faz, como é que o semeador trabalha. Então, Jesus traz isso para a sua parábola. E terceiro, Jesus projeta uma visão do campo, do tempo e do espaço. Quando ele projeta essa visão, as pessoas vão começar a compreender melhor o que é que ele quer ensinar a partir da parábola do semeador. Então, essa é uma visão panorâmica, ou seja, Jesus ele vai trabalhar por comparação, observando o trabalho de um semeador e trazendo ali esse campo de visão do que seria o campo, do tempo e do espaço, certo? Aí, vamos explicar o significado da parábola, né? Para a gente entender o que Jesus queria ensinar. Primeira coisa que Jesus vai começar a explicar a respeito da parábola, que o campo é o mundo. Na verdade, o próprio Jesus, ele mesmo vai dando essas explicações, porque depois que Jesus ele conta a parábola, os próprios discípulos depois, já em particular, chega para Jesus e pergunta: Senhor, a gente não entendeu a parábola, Senhor. E por que você fala por parábolas? Isso tudo eu tratei na lição anterior, né? Onde Jesus fala, né, resgatando um texto de Isaías, que nem a todo mundo é dado a conhecer. Os de fora não é dado a conhecer, somente os de dentro. E aí então, Jesus ajuda os discípulos a entender a parábola. Então ele vai explicar essa parábola nos versículos seguintes. E é essa explicação que nós vamos trazer para você. Então ele vai dizer o seguinte, que o campo é o mundo, né, ou seja, a humanidade, a qual a palavra teria de ser pregada a tempo e fora de tempo. Ou seja, o campo é o mundo, é a humanidade. Né? Por isso que tem um certo momento que Jesus diz: olhem para os campos e vejam como já estão brancos, prontos para a colheita. Né? Então, o campo é o mundo, é as pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E aqui eu coloquei nessa questão que Paulo fala lá a Timóteo, né? Que é
a palavra deve ser pregada a tempo e a fora de tempo. Ou seja, enquanto Jesus não vier, nós temos o dever de pregar a palavra, né? Até Paulo diz a Timóteo o seguinte: olha, cumpre cabalmente o teu ministério, né? De ser evangelista, de ser pregador dessa palavra. Nós temos essa função, independentemente de qual seja o dom espiritual que cada um de nós tenhamos, pregar a palavra, ela está inclusa, né? Ela não precisa, digamos assim, de um chamado específico, porque tem pessoas que têm chamados específicos, né? Tem pessoas que foram chamadas para ser da diaconia, outros foram chamados para a parte de presidir, sendo parte de um conselho, né? Sendo presbíteros, outros foram dotados de dons para a área do louvor, da música, né? Das artes em geral. Então, existem muitos dons da Bíblia, né? Paulo fala em Romanos, em Efésios, né? Alguns, e Coríntios, né? Coríntios 12, 1 Coríntios 12, fala ali de vários dons. Só que pregar a palavra, ela não precisa de um dom específico. Bom seria, né? Se todos tivessem aquele, por exemplo, o dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento, né? E aí, assim, a pessoa pudesse, né, ser um grande pregador, né? Também em Efésios, Paulo fala sobre a questão do dom de evangelista, mas nem todo mundo tem esse dom. De qualquer forma, todos têm o Espírito. E aí Jesus disse que vocês, quando forem falar, não se preocupe, o Espírito Santo há de falar por meio de vós. Por quê? Porque testemunhar de Jesus Cristo, testemunhar do amor dele, testemunhar a sua palavra é um dever de todo cristão. Então, por isso que nós temos que pregar a toda a humanidade, a tempo e fora de tempo. A segunda explicação que Jesus vai dar sobre a parábola é que o pai dele é o semeador que semeia a palavra, que por sua vez, essa palavra é a boa semente, o evangelho da salvação. Então, a gente às vezes a gente confunde, né, os nossos papéis dentro do reino de Deus. Acabei de dizer que nós temos o dever, independentemente dos dons, independente da vocação que nós temos, pregar a palavra. Então, às vezes a gente assume essa posição de pregadores da palavra e a gente acha que a gente é que tem que gerar os resultados. Na verdade, não. Como eu também acabei de dizer, Jesus disse aos discípulos e, consequentemente, diz a cada um de nós: quando vocês abrirem a boca para falar, o Espírito Santo falará por meio de vós. Ou seja, é o próprio Deus é quem está semeando. É o próprio Deus é quem está pregando a sua palavra. E como nos profetas o Senhor disse, a minha palavra, né, ela não voltará para mim vazia sem antes que cumpra aquilo a que eu designei. Então é Deus que está sempre envolvido com a semeadura da palavra. Nós somos instrumentalização, né? Então, quando nós estamos pregando, quando a gente está ensinando a palavra, quando a gente está testemunhando a respeito de Jesus, nós estamos sendo somente instrumento de Deus ali naquela hora. E o bom é que nesse momento, nessa oportunidade, que é um grande privilégio, a gente esteja em espírito de oração, para que as palavras que saem dos nossos lábios realmente, né, sejam Deus semeando no coração da pessoa. E o próprio resultado é Deus quem vai dar, não somos nós. Então não confunda o papel, você é instrumento. Quem semeia é Deus e quem gera o resultado é Deus. E aí, né, a gente não tem que ficar frustrado se a pessoa ela não responde, né, positivamente ao nosso testemunho, ao nosso ensino, à pregação, e nem também ficar se autogloriando se caso a pessoa responder afirmativamente. Né? Por exemplo, se você de repente faz o apelo e ora para a pessoa se converter, você não tem que se gloriar, tá vendo? Eu ganhei mais um, não sei o quê. Sabe aquela história de que eu sou melhor do que todo mundo, né? E por intermédio de mim as pessoas se convertem? Não. Quem está convertendo é Deus. Né? No máximo nós, com nossa sabedoria, a gente pode convencer. Mas convencer não é o mesmo que converter. Tem muita gente convencida por aí. E, no entanto, falar de convertido só Deus sabe. Né? E é uma coisa que a gente tem que manter uma certa humildade também, de não ficar também, né, rotulando. Esse é salvo, esse não é salvo. Deus é quem sabe. Né? Deus é quem sabe, porque muitos são chamados
e poucos são os escolhidos. Quem é que sabe quem são os escolhidos? Deus. Só Deus é quem sabe. Nosso papel é ser instrumento do Senhor, porque o Pai é que é o semeador, como Jesus explica. E a semente é a boa semente da salvação, do Evangelho. Ele semeia e ele pode gerar os resultados. Terceira explicação de Jesus sobre a parábola é que as aves que comeram as sementes, né, são o diabo. Né? Quando a semente cai no beira do caminho lá, né, vem a semente e a come. Né? Está dizendo que ali as aves que comem a semente é o diabo, que se aproveita do descuido e da fé débil de alguns e tira a mensagem do coração. Isso acontece, né? E aí tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente ensina a palavra, a gente prega, testemunha ela, a gente tem que ficar em espírito de oração para que essas pessoas consolidem na fé, que a fé dela cresça, que o Senhor a proteja dessas aves que quer comer a semente, né? Que é o próprio diabo. Quarta explicação que Jesus dá sobre o significado da parábola é o seguinte, que o pedregulho e os espinhos representam estorvos e empecilhos para o crescimento e a manutenção da fé cristã. Na vida de todo mundo existe, né, esses pedregulhos e espinhos tentando ser empecilho para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual. E às vezes esses empecilhos, esses pedregulhos conseguem. E aí nós vamos daqui a pouco entender, né, sobre mais essa questão. E agora vamos ter uma ideia, né, sobre a questão de como é que essa semente, como é que ela é recebida em cada tipo de solo, que seria cada tipo de coração ou de pessoa. Né? E nossa intenção é a gente, ao ir percebendo essas coisas, a gente tem que ter cuidado com a nossa própria vida para que a gente seja o solo em que a semente, né, vingue, que a semente crie raiz, brote, cresça e gere, né, torne-se uma árvore e gere frutos. Todos nós queremos ser aqueles que dão frutos e frutos que permaneçam. Lembra dessa passagem que Jesus fala aos discípulos lá em João capítulo 15, versículo 16? Eu vos chamei para que vades e deis frutos, os vossos frutos permaneçam. Que frutos é esse? É aqueles mesmos frutos do Espírito que Paulo fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Né? Nós temos que dar frutos. Esse é o objetivo. Né? Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês derem frutos, né, é porque vocês estão em mim. Sem mim nada podeis fazer, sem mim vocês não podem dar frutos. Então, o objetivo sempre é o fruto. Mas vamos entender aqui os 4 tipos de solos a qual a semente está sendo plantada, como cada uma delas reage. O primeiro solo é o solo duro à beira do caminho. O semeador é aquele que semeia para todos. Como nós citamos anteriormente, né? Muitos são chamados, ou seja, a semente cai para muitos. Né? Então, esse primeiro solo é o solo duro à beira do caminho. E esse solo é um solo indisposto. É aquela pessoa de coração fechada que não absorve a mensagem. Sabe aquelas pessoas que têm ouvidos moucos para a palavra de Deus, que não gosta? Né? Tem muita gente que odeia crente, né? Odeia crente, odeia evangélico, porque evangélico é muito... fica enchendo o saco, né, com pregação da palavra, chamando para a igreja, aquela coisa toda. Então tem muitas pessoas que são assim, são esses ouvidos moucos, que não querem saber da palavra, não querem saber de igreja, né? E às vezes a gente está lá pregando para essas pessoas e elas são como essas pessoas. E aí essas pessoas são propícias ao diabo, né? Porque o diabo não perde tempo, e aí o que ele faz? Ele arrebata a semente, aquela palavra que a gente falou. Né, para que a palavra, essa semente, não crie raízes no coração dessa pessoa. Então, esse é o primeiro tipo de solo que Jesus fala a respeito, né, de onde a semente cai. É esse tipo de pessoas. Pessoas que elas estão indispostas para a pregação, para o ensino, para o testemunho,
a mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro, e elas não querem saber, e o diabo ainda ajuda, né? Tirando a palavra do coração delas, ou seja, fazendo que essas pessoas esqueçam, né? Fazendo às vezes até que essa pessoa aprenda algumas filosofias, algumas coisas que faz com que ela dê razão para si mesma de que Bíblia, essas coisas não vale a pena. Então tem aquelas pessoas que dizem, a Bíblia é um livro antigo, escrito por seres humanos, é mais uma religião, aí cria um monte de teorias, né, tanto filosóficas quanto científicas, né, para provar que a Bíblia está errada. São essas pessoas, né, indispostas à palavra e à semente da vida, né? O segundo solo é o solo pedregoso. Esse solo pedregoso, Jesus diz que é aquele solo que até acolhe a palavra, mas superficialmente, né? Bem superficialmente. Ou seja, a pessoa ela só ouviu, mas ela não rega essa semente com oração, não medita na palavra, né? De forma que essa semente ela não cria uma raiz profunda. E aí, por não criar uma raiz profunda, ao surgir o sol, né, ao vir o calor das perseguições e adversidades, logo seca-se, né? A semente se seca e assim não prevalece, ela não vinga. Muitas pessoas que vão à igreja, ouvem a palavra uma vez, aí elas não dão continuidade à fé, ela não busca viver uma vida devocional, de crescimento de conhecimento da palavra, de maior intimidade com Deus. Então, ela não vai se aprofundando, né? Então, é como se ela fosse um solo pedregoso. Ali a semente ela não tem onde realmente crescer suas raízes e poder vingar, né? Então, acontece isso. E aí, principalmente porque quando acontecem essas perseguições da vida, as adversidades, ela logo não deixa, porque, tipo, no coração dela, ela diz o seguinte, tá vendo? Eu fui na igreja, né? Mas Deus não tá nem aí para mim, eu tô passando uma dificuldade e tal, e aí desacredita, né? De que Deus pode fazer uma coisa. Ela mesma foi uma pessoa que não buscou maior intimidade com Deus, ela mesma não alcançou uma certa maturidade cristã para poder viver os desafios da fé, né? Então, aí ela bota a culpa sempre na igreja, bota a culpa, né, de que Deus não está nem aí para ela, e aí desiste, né? Desiste. É como um solo pedregoso. O terceiro tipo de solo é o solo cheio de espinhos. Aqui é muito interessante, né? Porque esse solo cheio de espinho representa o coração da pessoa que ouve a mensagem, né? E até parece animada porque ouviu a mensagem. Mas essa mensagem começa a ser sufocada pelos velhos compromissos e desejos pecaminosos, os velhos hábitos que a pessoa tem, né? Então, ela ouve a palavra animada, né, de forma animada, mas ela ainda tem aqueles desejos pecaminosos, ela quer viver aquele estilo de vida ainda, né, que ela vivia anteriormente, não ser essa nova natureza em Cristo Jesus. E aí, por conta disso, esses desejos pecaminosos, esses maus hábitos, essas coisas todas, vai sufocando a palavra, né? Como espinhos vai sufocando, né? Aí a semente não vinga nesse solo, a não ser que a pessoa, né, abandone os espinhos da vida dela, né? Ou seja, se ela não larga os desejos pecaminosos, se ela não transforma o seu coração, né, esses desejos vão sufocando a palavra. Aí ela vive baseada nos seus desejos, nas suas vontades, né, desejos, vontades pecaminosos, da corrupção do coração humano, e a palavra não vai tendo vez. É sufocada completamente, né? Aí a pessoa desiste, sai da igreja, aquela coisa toda, né? E tem o último solo, né, que é o solo da boa terra, a terra fértil. Esse solo é o que todos nós pretendemos ser, né? Ou seja, um coração fértil é o coração que ouve a mensagem, entende o chamado e atende ao semeador, né? Criando raízes, brotando e crescendo até produzir frutos. Como é que todos nós podemos ser essa boa terra?
Na maioria de nós que já ouvimos a palavra aqui, você que está aqui acompanhando esse estudo, você já é a boa terra, porque você já está com a semente plantada em seu coração. Só que às vezes a gente vai esquecendo dos cuidados do solo. Uma das características do semeador é que ele está sempre averiguando o solo para adubar, né, para regar, para fazer sempre o que é necessário para que assim a pessoa, aquela semente esteja brotando. E esse solo tem que estar sempre preparado para mais sementes, que é a devocional diária. Toda vez que nós estamos fazendo devocional, lendo as Sagradas Escrituras, são mais sementinhas que estão indo para o nosso solo. E quanto mais semente tiver, mais árvores podem ser geradas e mais frutos podem ser gerados. Não é? E o que nós precisamos fazer? A gente precisa cuidar do solo, que é o nosso coração. Não é? Então a gente precisa regar com oração. A gente precisa meditar na palavra de Deus diariamente. A gente precisa colocar fertilizantes de vez em quando, né? Solos que são justamente para plantações nas fazendas, né? Eles estão sempre sendo cuidados, né? Até recebendo fertilizantes e tudo. Para quê? Para que facilite, para que eles se tornem cada vez realmente mais fértil. Que fertilizantes podem ser esses? Pode você ser um estudo mais aprofundado, né? Pode você você participar de conferências, né? Estar sempre ouvindo a palavra, né, de Deus. Enfim, existem muitas formas. É essencial que a gente pratique a espiritualidade, né? Exercício de espiritualidade. Em outros vídeos eu já ensinei sobre aquela devocional que é chamada de Lectio Divina. Ali é um excelente fertilizante, que é você ler a palavra, meditar na palavra e orar a palavra. Você ora a palavra, você está entronizando essa palavra e fazendo com que ela faça parte da sua vida. E aí tem a última parte, que é a contemplação, que é o exercício imagético de você exercitar a palavra de Deus. Como é que você pode aplicar no dia a dia a palavra de Deus? Isso são fertilizantes. E quanto mais esse solo estar muito bem preparado para a boa semente da palavra de Deus, que vai ser lida diariamente, mais frutos você pode produzir, né? Mais frutos você consegue dar para Deus, mais você cresce no reino de Deus. Essa que era a proposta de Jesus para o nosso crescimento. E aí então Jesus ele finaliza, né, essa parábola dando um alerta, né, fazendo uma sugestão. Que sugestão é essa? Está no versículo 9 de Mateus 13. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que é o exercício contínuo de ouvir a palavra. Esse ouvir, isso é importante eu dizer, é que na antiguidade, na época de Jesus, não existiam as gráficas, né, para produzir livros e produzir bíblias para todo mundo. Então, o Antigo Testamento, ele era um material caro, né, porque eram rolos, pergaminhos, era um material caro, nem todo mundo tinha acesso e nem todo mundo também sabia ler. Na antiguidade, lembre-se, não existia faculdade, não existia escolas públicas, né? As pessoas aprendiam a ler em casa e nem todos os pais sabiam ler para poder ensinar aos seus filhos e nem todos podiam pagar para um escriba ensinar aos seus filhos a lerem. Então, a prática da oralidade é que fazia com que as pessoas pudessem conhecer a palavra. Então, se era a oralidade da palavra que funcionava naquela época, o que eles tinham que fazer? Ouvir atentamente. Por isso que lá em Deuteronômio, né, tem aquela passagem famosa que faz parte do lema de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Que é chamado de Shemar Israel, né? Que é o ouça Israel. A palavra vai ser pregada, ouça. Nós vivemos hoje, né, uma realidade de ter a Bíblia. Então, o ouvir também tem a ver com o ler. E o ler atentamente para ouvir a voz de Deus falando conosco através das Sagradas Escrituras. Mas também ouvir pregadores, né? Então, essa ideia que Jesus está querendo ensinar, né, para nós quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou seja, esteja
continuamente aprendendo da palavra, continuamente colocando essa palavra no seu coração, conhecendo a palavra toda do Senhor. Ler a Bíblia toda de capa a capa é muito importante, né? E a meditação nessa Sagrada Escritura é muito importante, né? E aí o ouvir essa palavra gera-nos fé, né? Como Paulo disse, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo Jesus, né? Nós temos essa missão de ouvir a palavra, para quê? Para também espalhar a palavra. Quando a gente tem essa noção da nossa missão de espalhar a semente, né? Para que outros possam crer, né, nela. E aí quando a gente espalha a semente, a gente tem que crer também que Deus é poderoso, que Ele opera por intermédio dessa palavra, né? Como Paulo diz lá no Filipenses 2,15, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, Deus opera por intermédio da palavra segundo a boa vontade dEle, operando, né, naqueles que vão ouvir essa palavra. Então, essa é a parábola do semeador. O Senhor, Ele trabalha, Ele espalha a semente em vários tipos de solos, né? A palavra tem que ser pregada. Nós hoje somos cooperadores de Deus, como Paulo usa essa expressão aos Coríntios, né? Nós somos instrumentos para espalhar a parábola, né? Hoje em dia existe, né, na indústria da agricultura, digamos assim, né, muitos tipos de tratores, né? E existem aqueles tratores que espalham a semente, né, de forma maior e tudo, né, organizada. Nós somos esses instrumentos de Deus para as palavras ser cada vez mais semeadas. Lembrando sempre que é Ele quem faz, né, com que a semente penetre nos corações. E aí cada coração é um tipo de solo. A gente tem o dever de pregar e deixar com Deus todo o resto. Todo o resto. E esse pregar a semente tem que ser sempre em amor, com boa atitude de coração, né? Sempre de forma bem intencionada, alegre, né? Para que as pessoas ouçam da boas novas de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que foi um homem maravilhoso, que era um grande sábio, mas que deu a sua vida por nós, para nos salvar, por puro amor. Morreu por nós, depois ressuscitou e hoje vive e reina e está a interceder por nós e velando por nossas vidas a cada dia. Esse Jesus maravilhoso precisa ser conhecido e nós devemos, então, ser cooperadores de Deus em espalhar essa semente. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Continue acompanhando essa série de estudos que nós temos sobre as parábolas de Jesus e nós vamos, assim, conhecer cada vez mais os processos do reino de Deus. Na próxima lição, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse reino à luz das parábolas de Jesus. Que Deus abençoe, fique com Deus e uma excelente semana.